Mas um pouquinho de caos é bom, né? Porque senão a gente fica na ditadura. Igual que você estava falando antes de o caos vir e ditar completamente o que a gente faria depois. Exatamente. E aí o que acontece, né, cara? A ideia do livro, e que não é do livro, não é dele, né? É uma ideia que ele puxou de tradições religiosas e culturais que existem há milênios, certo? É a ideia de que o indivíduo... Porque o que acontece? Quando você está diante do caos, e é o caos de verdade... Então vou dar um exemplo que ele sempre usa, né? Porque é um exemplo muito bom. Você é casado, você ama seu cônjuge, sua esposa, sua mulher, e está tudo mais ou menos previsível, né? Você conhece a pessoa há 10 anos já, você consegue calcular muito bem as ações dela, as reações dela, você conhece o temperamento dela, então você tem planos futuros, né? Você tem, sei lá, 2 filhos, então você está instalado na ordem, certo? Porque tudo é previsível, tudo é mais ou menos transparente para você. A vida está segura. Aí você descobre que seu cônjuge tem uma amante ou um amante há 5 anos. Ou seja, tem uma segunda família. Você entendeu? É caos. É caos. Que você percebe que você está vivendo uma mentira todo esse tempo. É pior ainda do que isso, porque não é só uma mentira. Você não sabe quais partes eram verdadeiras e quais partes eram mentirosas. Você não sabe até que ponto tudo que você viveu... Por exemplo, você começa a reavaliar o seu passado inteiro. Tudo deixa de ser seguro, entendeu? Porque você olha e fala, então, peraí, será que todas aquelas vezes que a pessoa falou que me amava, será que isso era verdade mesmo? Todas aquelas vezes que ela saiu pra fazer X ou Y, será que ela tinha realmente saído pra fazer X ou Y? O seu presente também muda. Porque isso é uma coisa muito interessante que acontece também, né? Ele diz que a ordem é um caos. Não são lugares físicos, né? O desconhecido não é só um lugar físico. É um lugar que eu não conheço. Você pode estar no mesmo lugar, Monark. Todo mundo já sentiu isso. E quando acontece algo muito grave... Outro exemplo. Você está no trabalho, está indo tudo bem na sua cabeça, você está com a cabeça em uma promoção. Pô, você está 2 meses trabalhando muito bem, tá? Todos os sinais te dizem que você vai ser promovido. Aí seu chefe te chama e diz que você está sendo mandado embora. Então, todo aquele ambiente que na sua cabeça antes era visto como um ambiente positivo, você olhava para as pessoas, tipo seu colega de trabalho, já com aquela uma certa até condescendência. Daqui a pouquinho você é seu patrão. Né? Você olhava com um olhar paternal quase. Essa pessoa não foi mandada embora. E você foi. Então, o lugar inteiro em que você vive é outro. Tudo mudou. Do nada. Do nada. Mas não é porque ele era outro, é porque você tinha uma representação mentirosa na sua cabeça do lugar. Exatamente, porque você tinha expectativas que não se realizaram. Deixou de ser previsível. Deixou de ser previsível é o caos. Só que o que acontece? O caos é uma força que pode destruir, por isso que o caos é simbolizado pela natureza, né? A mãe natureza é o símbolo do caos. Por quê? Porque a mãe natureza, voltando na selva, se você for largado na selva, é muito provável que você morra. Ou você tá na Turquia e de repente tem um terremoto de 8.7 na escala Richter exatamente. Já era a sua cidade. É isso, obliterou você. Só que, pelo outro lado, você surgiu da natureza. Então, a natureza é morte e criação, Sim. e nascimento. E pode ser renascimento. Então, o sujeito que foi mandado embora do emprego, pode ser que ele descubra que ele odiava aquele emprego, na verdade. E pode acabar num emprego muito melhor. E pode criar um podcast, porra. Pode criar sua própria empresa, né? Sim. Né? Pode criar sua própria empresa. Então, o caos veio e renovou a ordem da vida do sujeito, entendeu? Sim, sim. Então, o que o Peterson diz é o seguinte: a vida com sentido, a vida em que você não se entrega ao desespero, ao niilismo, porra, nada faz sentido, nada presta nesse mundo, é quando você está instalado entre o caos e a ordem. Você fica com um pé no yin e um pé no yang. Uhum. Certo? É meia-meia essa parada aí? Aí qual é a ideia? A ideia é o seguinte: você precisa estar sempre instalado na ordem, ou seja, você precisa estar sempre trabalhando para criar mais ordem na sua vida, sei lá. Ordem nos relacionamentos, certo? Então você precisa negociar sempre com a sua esposa para que entre você e ela haja ordem, haja previsibilidade. Isso é bom, isso não é ruim, né? Também com seus filhos.
Mas, pelo outro lado, você precisa, primeiro, saber que sempre haverá algum tipo de caos possível, ou seja, você não fica perfeitamente Seguro, acomodado nunca, e seguro. É. Sei lá, um casamento, né? Pô, você tá casado há 30 anos já. Você pode ficar acomodado. Se você se acomodar, ou seja, se você deixar a ordem ser tudo o que existe, o casamento fica Engessado. engessado, entendeu? Então você precisa de um pouquinho de caos. Mas o que é esse caos? É você, às vezes, o caos é o desconhecido, não é algo ruim. Uhum. Então o desconhecido pode ser você voltar a ir no cinema com a sua mulher de Sim. 30 anos, entendeu? Ou fazer uma De lua de casamento. mel renovando Ou fazer uma lua de Buda, sei mel. lá. Exatamente. Ou Budas, sei lá, Budas. tentar um negócio na cama louco lá, entendeu? Sim. Mas fazer algo diferente. Então, a ideia é que você tem que aumentar a ordem na sua vida, mas você precisa saber que o caos está sempre à espreita. Ele usa uma imagem de que tudo que você tem na vida de ordem é frágil. É como se fosse você em cima de uma camada de gelo. E embaixo do gelo existe um peixe, né? O grande peixe arquetípico do caos, que às vezes ele liga isso à baleia do Jonas, né? Da Bíblia. Esse peixe do caos está sempre com a boca aberta. Então, a qualquer momento, Ele pode engolir. exatamente, você pode pisar em falso, o gelo pode quebrar, você pode cair de novo no... Entendeu? No abismo. No abismo. Conheço essa sensação. Exatamente, exatamente. Sim. Então, assim, é o seu caso, né, cara? O seu caso é... Do dia pra noite, tudo muda. Minha vida acabou do dia pra noite. É isso, Tipo, cara. Um dia eu tinha uma empresa com tantos funcionários, É um isso. podcast de sucesso, outro dia eu era considerado pela grande mídia criminoso. um criminoso nazista. entendeu? Exatamente, literalmente um criminoso, cara. Eu fui do céu ao inferno em 24 Assim, horas. exatamente. Sim. Já aconteceu com você mais ou menos com o Dostoevsky, que foi... Quer dizer, eu acho que eu no tenho- caso ele foi pior, né? Foi um pouquinho pior. Eu Um não tô na pouquinho- Sibéria Exatamente. agora, né? Às vezes cai a energia aqui, mas é só Exatamente, né, gente? Tem que comer aqui, tem Red Bull aqui. É, pô. Né? Tá tranquilo. Mas a ideia é basicamente a mesma, né? Então, assim, a sua vida pode mudar do dia para a noite. E se você não está, pelo menos... Cara, nunca vai haver segurança completa. E por que o nome do livro é um antídoto para o caos? É porque hoje em dia, né, o caos, então, como o caos é o desconhecido, o caos também é nome de liberdade. Então tem que haver liberdade, que é o caos, que é o desconhecido, mas também tem que haver ordem, que são as regras, que são, né, você precisa das duas coisas. A base, né? A base é onde o caos é direcionado, né? É uma direção pro caos, né? Digamos assim. Basicamente, né? Ou um freio, por assim dizer, né? Você freia. Quanto mais ordem você tem, você freia o caos e, digamos assim, você consegue otimizá-lo. Surge algo desconhecido, você reintegra aquele negócio à sua vida e melhora a sua vida. Sim. Certo? Ou se você for alguém muito resiliente, muito forte, você consegue, assim, aguentar Se as pancadas. transforma o e se caos em ordem, né? Exatamente, uma nova ordem, né? Exato, uma nova Melhor e maior do que a outra, porque você sai de lá mais forte, você sai de lá mais inteligente, enfim, menos ingênuo às vezes, né? ordem. Sim, sim. Tipo, no seu caso, você fala, cara, eu já sei como é que funcionam as coisas, eu já sei que se eu fizer é real, eu posso realmente me ferrar, então você fica também mais, digamos, realista, né, cara? Sim, sim, sim. E você fica um pouco mais traumatizado também. Também, claro, né? Também. Infelizmente mesmo. Mas há que se ganhe também. A maturidade, cara, é às vezes indistinguível de traumas, né? Pois Certo? é, né? Assim, você ficar mais maduro é você levar umas porradas, cara. Pois é, né? Certo? Então, assim, é criança que não sabe como é que funcionam essas coisas, né? Sim, mas eu não recomendo o nível de caos que Dostoiévski Não, passou, não, viu? Não é um bom não. caos. Se você puder não- diminuir essa dose aí e lidando com ela aos poucos, acho que é mais prudente da sua parte, Não viu? precisa ir pra Sibéria, né? Não precisa. Não precisa, não Não precisa. precisa. Depois fazer tudo que ele fez também não precisa, não. Então a ideia é essa, cara. E o subtítulo do livro é um antídoto para o caos, porque hoje em dia a tendência é liberdade, certo? Digamos assim, liberdade, entenda o que eu quero dizer, liberdade em certa esfera, né? Então, assim, liberdade moral, por assim dizer. Sim, essa liberdade é a única que tá aumentando. Exatamente. Então, você tem o aumento de... É engraçado, né, cara? Você tem um aumento de liberdade, de caos, por assim dizer. Então, por exemplo, nas relações individuais, né, cara? Sexuais, nas Sexuais. relações de Tá uma identidade, bagunça. né? Sim, tá uma bagunça. É a liberdade. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks.
Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.